Meu amigo vascaíno, clima quente aí entre Vasco, Fluminense e Flamengo. E a situação do Maracanã pode ter sido a gota d'água para o Vasco da Gama deixar o bloco da Libra. Flamengo podendo tomar um prejuízo gigantesco, milionário. E a gente vai falar aqui bastante sobre a situação aí de reforços, hein? Jogador lá do Uruguai que pode pintar aqui no Vasco da Gama. A imprensa uruguaia aí cravando como certa a chegada deste atleta para a próxima janela. E a gente vai falar aqui muito sobre Vasco da Gama e Bahia. Hoje o Vasco teve 2 jogadores convocados aí para a seleção sub-20 para disputar o Mundial. Eu peço encarecidamente, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. É de graça, pessoal. Dê uma olhada aí nas notificações, vê se está tudo ok. Se inscreva aí no nosso canal também. Bom, meus amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Bahia, porque a promessa é de um time ofensivo aí para o jogo de segunda-feira em São Januário. O Barbieri que pode colocar aí, meus amigos, tanto o Marlon Gomes como titular e o Carvajal, cara. Então, a situação aí pode ter mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. E o seguinte, né? O Rodrigo treinando aí no banco de reservas, mudanças significativas na equipe do Vasco. O Vasco vai ter que propor o jogo, é um jogo que é muito diferente daquilo que foi aí Vasco e Palmeiras e Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco hoje teve 2 jogadores convocados aí para a seleção brasileira sub-20, que é o Marlon Gomes e o Andrei Santos. Parabenizar os dois aí, que possa representar o nosso país, sobretudo aí o Vasco da Gama, certo? E a situação aí, gente, envolvendo aí o Maracanã, hein? Olha, o Fluminense disponibilizou apenas 10% da carga de ingressos aí para o jogo contra o Vasco da Gama. Isso não caiu bem, o Fluminense inadimpliu um acordo aí que tinha e simplesmente, né, o Vasco não engoliu essa situação. Essa situação do Maracanã, que vai ficar aí 40 dias sob a concessão aí, pelo menos concedida aí ao Flamengo e ao Fluminense, pode ter sido o estopim aí para uma guerra aí. Guerra no bom sentido. Inclusive, hoje o Vasco da Gama fez uma nota pedindo aí paz para a torcida, chega de violência no futebol. Mas o seguinte, essa situação aí foi o estopim. O Vasco da Gama ameaça deixar a Libra, o bloco aí que está Flamengo e os grandes de São Paulo, por conta dessa situação aí. A Leila também está arquitetando aí um plano aí para que todos possam ganhar de forma mais justa, né? 39 clubes aí simplesmente já assinaram com essa possibilidade. O Flamengo está ficando sozinho, inclusive aí o Fluminense deixou o Flamengo de lado. Então o Vasco da Gama aí pode abandonar, o Flamengo vai jogar campeonato sozinho aí e pode tomar uma rasteira aí muito grande aí com relação à grana, né? Porque o Flamengo que estava arquitetando todo esse processo da Libra juntamente aí com a equipe do Corinthians. Antes tarde do que nunca.
né? Lamentavelmente, essa postura da 777 Partners, junto com o atual presidente, Jorge Salgado, a gente ficou sem entender por que o Vasco está aí no mesmo bloco aí, mas há a possibilidade do Vasco sair. Bom, e a situação aqui envolvendo reforços, né? Hoje, pela parte da manhã, eu falei aí para vocês aí da situação do Cuejá. O Vasco da Gama tem muito interesse, abriu negociações aí com um atleta colombiano, né? O Vasco da Gama busca aí também um camisa 10, e hoje a notícia que veio lá do Uruguai, tá? É que realmente está dando certa a situação aí do Franco Fagundes aí no Vasco da Gama. O Vasco, que já demonstrou abertamente interesse aí no jogador, é um jogador aí diferenciado, né? A gente sabe aí que arma bem, chuta bem de média e longa distância, podendo pintar aqui no Vasco da Gama já na próxima janela. E o seguinte, né? Segundo a notícia que saiu lá no Uruguai, o atleta teve muito próximo aí de vestir a camisa do Vasco da Gama agora no começo do ano. Foi por pouco. A gente vai aguardar toda essa situação para a gente ver aí o desenrolar de tudo isso, certo, gente? Agradeço aí pela atenção, desculpa a tosse aí, muito resfriado, mas estamos junto aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos.